Estamos bastante animados. Foi tudo preparado com muito carinho, pensando sempre em trazer boas práticas, insights, sempre apoiar, né, vocês nessa trajetória corporativa. Bom, eu me chamo Amanda Brasil, sou aqui da área de soluções corporativas, especificamente da Praça do Rio de Janeiro. Está aqui comigo também a minha colega de trabalho, Fernanda. Os nossos outros executivos, Marcelo e Solange, da Praça de São Paulo, Vilma, da Praça de Minas Gerais e Jéssica, da Praça de Brasília, tá? Esse é um evento recorrente que já está na terceira edição, se não me falha a memória. Mensalmente, a gente vem trazendo sempre ricos conteúdos para apoiar vocês aí nessa trajetória do dia a dia em cada companhia. É uma iniciativa conduzida pela área de soluções corporativas, que vem apoiando as iniciativas de treinamento, desenvolvimento há mais de 16 anos, seja para empresas privadas, órgãos públicos, de economia mista, sempre com um grande diferencial. Nunca recorrendo a nenhuma solução pronta, mas sempre projetos únicos e exclusivos, personalizados para a realidade do desafio de cada companhia. Bom, tá aqui com a gente também a professora Solange, que é a nossa mediadora da roda, a Flávia e o João Carlos, que vai conduzir com total maestria sobre essa temática. E espero que vocês aproveitem bastante, compartilhem todas as dúvidas, todas as boas práticas que vocês têm no chat. Fiquem à vontade também para fazer perguntas, levantar a mãozinha. Esse é um momento preparado único e exclusivamente para vocês, tá bom? Então, obrigada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e boa palestra. Fique à vontade, professora Solange. Oi, Amanda, obrigado. Bom dia para todos, agora aqui oficialmente. Para mim é um prazer estar mais um momento com vocês. Eu acho que a Amanda, ela traz, né, no depoimento dela, o quanto a área de soluções corporativas do BMEC tem a preocupação com o desenvolvimento da área de recursos humanos. Essa roda, ela foi construída exatamente pensando em como preparar ou desenvolver ou aperfeiçoar a equipe de RH. E a gente chega a esses temas, né, os conteúdos sobre as rodas, muito baseado nas necessidades de vocês. Primeiro, apresentar, sou professora aqui do IBMEC, tenho há 12 anos, trabalhei na área de recursos humanos por muito tempo e sempre tive assim, um sonho de investir na minha área acadêmica e nesses últimos 10 anos eu estou em sala de aula, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, estou com dois convidados que, para mim, são referências no mercado, então a gente também, nessa roda, me faz sentir muito bem em estar compartilhando com pessoas que são referências no mercado, né? Eu sempre gosto de começar a roda, e eu sei que eu sempre tenho novos convidados aqui na roda, para contar um pouco como é que está a nossa temporada, né? A gente faz até uma brincadeira aqui na roda, que a gente está na nossa no nosso quarto edição, né, da quarta temporada, né. E eu sempre gosto de lembrar o que que a gente já caminhou. A gente começa em 22, né, e esses foram os nossos executivos que estavam com a gente, quais foram as temáticas em 22, né. E em 23, a gente também tiveram vários convidados e temas que foram importantes. Todos esses temas estão gravados, né, e aí toda a área de soluções corporativa pode oferecer as outras edições, as outras rodas. Esse foi o percurso de 2024, né? E é mó barato que cada vez que eu mostro esses slides, eu lembro das histórias que a gente dividiu aqui nos nossos encontros. Agora, em 25, quais foram os temas? No primeiro semestre, e agora no segundo semestre, são esses os temas, né? E esse tema de hoje é um tema que eu acredito que é bem importante nas organizações, que é o poder da liderança que engaja, né? E aí, quando eu fiquei pensando nesse tema, eu sempre olho para o mercado e vejo assim, quais são os executivos que, para mim, são referências na temática, né? E aí eu não podia deixar de convidar a Flávia, né? Eu acho que a Flávia, ela traz uma experiência, primeiro, numa empresa, a Gerdau, né? Que eu sempre, em todas as minhas aulas, eu trato ela como uma referência numa empresa que trabalha, que tem uma cultura forte e tem uma liderança que está totalmente engajada a essa cultura, né? E aí, eu falei, não, eu preciso ter a Flávia nessa discussão, porque eu acho que as práticas que a Gerdau tem são práticas que talvez possam ser muito adequadas em outras empresas ou até adaptadas
E o legal é que eu não conhecia a Flávia, né? Eu pedi uma indicação à Tatiana, que também é uma pessoa muito querida, ela é diretora de RH da Ticket, né? E eu falei, pô, eu queria ter a Flávia na roda de conversa. E a Tati foi a pessoa que fez essa ponte. E o interessante da Flávia, que no momento que eu a abordei, ela topou. E para mim isso é generosidade. Então, eu sou muito grata em estar com a Flávia aqui, que foi uma pessoa extremamente disponível para estar aqui dividindo. Então, Flávia, obrigado. Já já eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas eu primeiro queria te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui, né? O João, né, é interessante que a GSK, né, é um cliente, assim, é um parceiro nosso de um programa que já roda, acho que há 20 anos no IBMEC. Eu há 3 anos sou professora desse programa, que é um programa que desenvolve os representantes, né? A gente chama ele de PREPS, o programa. E eu conheci o João nesse programa. E foi interessante, né, que quando eu conheci o João, eu vi ele falando, né, na apresentação do programa, né, e eu vi o quanto ele é focado em pessoas. E para essa roda de conversa, eu quis aqui trazer a Flávia, que para mim é uma referência no tema de liderança e cultura, e o João, que é uma referência na liderança de pessoas na GSK, né? Então, por isso, eu os convidei. E aí, a roda de conversa, qual é o propósito da roda de conversa, né? É um bate-papo. Então, aqui é importante que vocês participem. Claro que eu, Flávia e João, vamos dar um aquecimento aqui trazendo algumas perguntas. Mas, por favor, a gente queria que vocês também fizessem perguntas. Levantem a mão, façam perguntas, vai no chat. Talvez a gente não consiga responder todos, a gente tem 1 hora e meia, mas se a gente puder responder, vai ser um prazer. A roda, ela é gostosa com a participação de vocês. Então, eu só estou aqui para dar uma aquecida nessa história. Mas eu tenho certeza que vocês têm muitas coisas que vocês gostariam de perguntar, tanto para a Flávia quanto para o João. Então, Flávia, queria começar por você, né? Eu acho que a Gerdau, ela é uma empresa referência em cultura. Isso eu não tenho. Eu acho que uma das marcas que mais a gente pode citar, e eu cito nas minhas aulas, eu sou professora de cultura e liderança, a Gerdau é uma referência. E eu vi que vocês passaram por uma transformação cultural muito grande, né? E eu tenho certeza que a liderança foi fundamental para trazer esse engajamento, né? Então, eu queria que você contasse como é que foi isso. Se aproveita e se apresenta, tá, Flávia? Eu nunca apresento meus. Eu falo do carinho e como eu vejo vocês, e aí vocês conduzem a apresentação de vocês da forma que vocês acham melhor, tá, Flávia? Muito obrigada mais uma vez. Bem, bom dia, pessoal. Obrigada, Solange, pelo convite, pela recepção. E, Solange, eu aceitei na hora o convite porque eu adoro essas rodas de conversa, acho que fala muito sobre a maneira como eu aprendo. Eu aprendo muito com os meus colegas, conversando. E você mostrou ali as outras pessoas que passaram por aqui. Fiquei feliz de ver vários amigos, vários colegas ali que me ensinam todos os dias. Então, foi por isso que eu aceitei na hora, a minha crença do quão importante é esse compartilhar de histórias aqui, né? E você sabe, Solange, eu tenho 3 filhos, e durante a pandemia eles me vinham trabalhando muito, né? Em casa, aquela confusão que todo mundo viveu. E a minha filha mais velha, hoje ela tem 11 anos, ela disse assim, um dia eu quero ter um trabalho legal igual o da mamãe, porque ela conversa o dia inteiro, ela ri, trabalhar de verdade mesmo, ela não trabalha. Então, eu não sei o que que é na cabecinha dela trabalhar de verdade, mas ela acha que eu fico só conversando, só contando história. E a verdade é que eu adoro fazer isso, e isso acaba tomando boa parte do meu dia aí, porque eu realmente acredito nessas trocas. Então, obrigada pelo convite para estar aqui. Cada vez que a gente vem para uma sessão como essa, a gente aprende mais do que leva, né? A gente traz mais do que leva. Então, estou super feliz de estar aqui mesmo. Me apresentando rapidamente, eu estou na Gerdau há 22 anos, que passaram voando, né? Entrei aqui na Gerdau como estagiária, fui trainee, entrei por comunicação, na porta de comunicação. Eu sou publicitária de formação, até brinquei com o João, né, João? Todo mundo acha que eu sou psicóloga, eu não sou. O João é psicólogo, então vai ser uma dupla interessante aqui. E depois de alguns anos aqui na Gerdau trabalhando com comunicação, eu acabei indo para o RH
e fui fazendo minha carreira, fui expatriada, fiquei um tempo trabalhando na América do Norte, depois voltei para o Brasil, aí comecei a trabalhar com os processos de desenvolvimento da liderança, carreira e sucessão. Começamos a transformação cultural da Gerdau, foi um projeto que eu liderei aqui também, então tenho maior orgulho de contar essa história para vocês. E há 3 anos, então, eu estou como diretora de pessoas em responsabilidade social, olhando para todos os países onde a Gerdau está presente. Além disso, sou mãe de 3 filhos, e eu sempre conto isso, porque eu entendo que eles são o meu MBA constante, aprendo todos os dias, tudo que vocês podem imaginar, gestão de conflitos, gestão de prioridades, tudo a gente aprende na minha casa. Eu sempre digo aqui para os meus colegas, quando vocês quiserem fazer um curso rápido, vão lá para minha casa, passem um dia lá comigo, vocês vão entender o que é, né, um ambiente intenso. Então, gente, essa sou eu e muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Solange, sua pergunta foi na linha da cultura da Gerdau, né? E aí eu vou tentar contar uma história longa em poucos minutos. Você vai me falando aí se eu estiver roubando muito tempo aqui da sessão. Mas a gente começou, a Gerdau é uma empresa que está completando 125 anos agora. Então, uma empresa industrial mais do que centenária, né, com uma origem familiar, de uma família alemã que veio para o Rio Grande do Sul. Então, uma história de muita tradição na indústria do aço e na indústria como um todo no Brasil, né? Nós somos hoje mais de 30 mil colaboradores em 7 países, só para vocês terem um pouco da dimensão, né, do que somos, quem somos. E a gente, em 2014, a gente fez a nossa estratégia de longo prazo. A gente desenhou a empresa que a gente gostaria, desculpa, em 2012, a gente desenhou a empresa que a gente queria ser em 2022. Quando a gente fez esse desenho, a gente disse, bom, pessoal, a gente precisa mudar a forma como a gente trabalha, né? De uma empresa que tinha processos muito centralizados, decisões muito centralizadas, uma estrutura muito rígida, algumas decisões tomavam tempo para serem feitas por estarem muito centralizadas, tinha uma questão de que as pessoas tinham muito tempo de empresa e quando chegava alguém novo tinha dificuldade de entrar naquela cultura que era tão fechada, né? Então, uma série de questões que, quando a gente olhava para o mundo, a transformação digital, a transformação comportamental, tudo o que estava acontecendo no mundo, a gente se deu conta que a gente precisava trabalhar de um jeito diferente para ser a empresa que a gente sonhava, né, com muito sucesso, em 2022. E aí a gente começou essa transformação. E vejam, gente, não tinha nada de errado com o que a gente fazia antes, com a forma como a gente trabalhava. Ela garantiu muitos anos de sucesso da Gerdau, um grande período de crescimento da Gerdau, onde a gente adquiriu várias empresas, né, levou a nossa cultura para essas empresas, mas a gente entendia que o mundo estava mudando, e para a gente continuar tendo sucesso neste mundo, a gente precisava mudar a forma como a gente trabalhava também. Então, lá em 2012, começou o planejamento estratégico, em 2014, a gente começou, de fato, né, a aprender o que era cultura e lançou esse projeto de cultura com uma consultoria chamada Walk the Talk, uma consultoria global, né, de cultura, que nos ensinou muito. Até hoje, a gente tem muito relacionamento com eles pelo nosso carinho aí do que eles fizeram com a gente nessa transformação. E aí, como que se transforma a cultura de uma empresa com mais de 30 mil pessoas, com 7 países, com mais de 100 anos de história? Por onde você começa, né? E aí, Solange, eu acho super importante dizer, a gente não começa pelo RH. Uma transformação como essa, a gente precisa começar pela liderança. E foi por lá que nós começamos, pelo nosso CEO, pelo comitê executivo. Na época, o nosso CEO era o André Johan Peter, né, que vem da família Gerdau. Começamos por ele a transformação, ele foi embaixador, o RH dava apoio, coordenava as ações, mas o líder dessa transformação foi o CEO da empresa, ele foi embaixador, né? E aí, gente, quando a gente começa um movimento como esse, e a gente desafia a organização e os líderes que estão aqui há mais de 20 anos, há muito tempo, a serem líderes diferentes, a única forma de fazer isso é pelo exemplo, tá? Não há cartazes na parede, não há vídeos institucionais que façam a transformação acontecer de fato, se não for pelo exemplo das pessoas e o exemplo dos líderes que
estão no topo da organização, que são vistos e observados por todo mundo o tempo todo. Então, na época, a gente definiu quais eram os nossos 4 princípios-chave, os novos comportamentos que a gente queria trazer para a organização, e a gente fez uma reflexão, um processo de um 360 e um coaching com todos os principais líderes da organização, para eles se desafiarem a serem líderes diferentes, né? Naquela mesma época, a gente trocou 30% da alta liderança, porque a gente viu que alguns dos líderes não queriam liderar desta outra forma, ou não iam conseguir liderar desta outra forma, né? Líderes que na época eram muito mais autoritários, numa linha de comando-controle, enfim, diferente do que a gente acreditava que deveria ser naquele momento. Então, eu conto isso porque foi um momento em que as pessoas viram que a transformação era para valer mesmo. Então, assim, se os próprios líderes estão se questionando da forma como eles lideram e alguns estão saindo, é porque o negócio é para valer, né? Então, esse foi um sinal muito importante. E o André, que era CEO na época, ele conta muito sobre como foi esse processo para ele, como ele teve que aprender a liderar de um jeito diferente, e como isso foi desafiador, e como ele teve que se olhar no espelho e entender que ele precisava liderar diferente para ser modelo da cultura que a gente queria, né, na Gerdau. Então, esse, Solange, é um pouquinho da história de como a gente começou, como a gente trabalhou com uma liderança role model, como a gente fala, e a gente vem fazendo esse processo de lá até aqui, claro que né, já evoluímos muito, assim, mas a gente olha muito para a liderança como uma liderança que é chave para manter a nossa cultura viva. E a gente olha para isso, inclusive, nos processos de sucessão. Cada vez que a gente escolhe um novo líder, cada vez que a gente contrata um novo líder, a primeira coisa que a gente olha é o quanto esse líder tem os mesmos valores que a empresa, tem as mesmas crenças, o mesmo estilo de liderança, com cuidado com as pessoas, colocando as pessoas no centro de tudo. Então, essa é uma visão breve aqui, para não tomar muito tempo, do que a gente tem trabalhado na cultura da Gerdau. Legal, né, Flávia? Que eu acho que só reforça, né, que essa cultura forte da Gerdau é realmente a liderança que entrega, né? Quer dizer, eu acho que entender que ele é o embaixador, quando você traz que o CEO foi embaixador, acho que a liderança de alguma forma vê isso como exemplo, né? Eu acho que isso é e o histórico de vocês, né, até na questão da sucessão também mostra o cuidado, né, que vocês têm para isso, né? É interessante que quando eu chamei o João também aqui para somar esse depoimento da Flávia, eu fiquei muito pensando, né, o João cuida de uma parte da área comercial, né? Eu acho que agora até ampliou, né, João, a tua atuação, né? E eu conheço o João, uma pessoa que tem melhores resultados da GSK, tem a pressão pelos resultados e, ao mesmo tempo, é muito no olhar da perspectiva de pessoas, né? Como é que é isso, né? Como é que ele é esse exemplo para essa liderança que ele tem na equipe, né? João, já vou passar a bola para você, eu só queria fazer aqui um reconhecimento. Eu estou vendo que tem um professor que eu admiro muito, que mandou uma mensagem aqui no chat, é o Carlos Legal, é uma pessoa que eu tenho uma admiração, é um professor muito querido, ele está aqui, poxa, muito obrigada por você estar aqui, Carlos. João, queria ver como é que você faz esse equilíbrio, né? Um cara focado totalmente em resultados, mas que as pessoas é que fazem a diferença, né? João, obrigado por você estar aqui com a gente. Nada, obrigado, Solange. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui, né? Na verdade, eu me chamo João Carlos, mas na verdade as pessoas me conhecem como Joca, tá? Então, eu já perdi meio que a identidade do meu nome. Já não sei mais como me chamo. Eu estou na GSK. Bom, eu trabalhei em diversos segmentos, tanto segmentos de metalurgia, segmentos têxtil, financeiro, e comecei minha vida no recursos humanos. Hoje eu não trabalho em recursos humanos, já tem uns 20 e poucos anos que eu não trabalho em recursos humanos, e acabei sempre direcionando a minha vida para o desenvolvimento de gestão. Desde muito jovem, não sei porquê, mas eu tinha um chamado para essa missão, vamos dizer. Pela minha formação também me ajudou nisso, eu sou psicólogo, comecei na área clínica, né? Eu tenho especialização em psicodrama, então cliniquei durante um tempo, que não era a psicologia que é hoje, né? Antigamente a psicologia era vista como realmente um local que as pessoas só iam para tratar problemas de saúde mental que se consideravam sérios. Hoje não, hoje a psicologia tem um outro entendimento.
E depois fiz teatro, fiz formação em artes cênicas. Ou seja, eu não fui muito para dar certo nas empresas, não, vou te confessar, você está entendendo? Acho até que o meu perfil não era muito das organizações. E essa era a minha grande dúvida que eu tinha, porque eu já tinha uma outra visão sobre as pessoas, sobre as relações, sobre a gestão, sobre liderança, sobre o que eu achava que era positivo. E, logicamente, ao longo do tempo, a gente vai tendo muitos chefes que não são os chefes que a gente sonhou nas nossas vidas, né? E a gente vai aprendendo com isso também, pelo menos para saber o que não fazer com os outros, né? Então, respondendo a tua pergunta, né, sobre a questão do cuidado com as pessoas, etc., é muito interessante porque vocês podem ver que o direcionamento das empresas, de uma maneira geral, quando fala em liderança, hoje está muito em moda falar do cuidado com as pessoas, né, da liderança engajadora, tem milhares de nomes, liderança humanizada, liderança focada em gente, sei lá, tem milhares de nomes que se deram aí. Mas, na verdade, o direcionamento das organizações e da própria pessoa, em termos de como é ser um líder, desde muito cedo, está baseado sempre em hard skills, sempre. Normalmente é assim. Algumas empresas já se descolaram disso, mas no geral é assim. É focando em planejamento, focando em técnicas de vendas, focando em coaching, focando em aspectos que basicamente são hard skills. E não é que isso não seja importante, é muito importante, é essencial, mas não é suficiente. Porque quando a gente fala de liderança engajadora, e aí seja em vendas, seja internamente, seja onde for, tem um outro aspecto que é fundamental que se chama o autocuidado, a autogestão. Porque não dá para você pedir a alguém que lidere uma outra pessoa sem ela ter feito esse mergulho fundo no seu inconsciente, nas coisas que são importantes. Isso eu não estou falando de ter que ser psicólogo para isso, não, absolutamente. Isso não é da propriedade do psicólogo, isso é da propriedade humana, de você olhar um pouco para dentro de si. E a gente, no geral, as pessoas não fazem e as empresas também acabam não investindo, porque também não sabem nem como fazer isso, porque tem medo que se transforme isso num ambiente terapêutico, você está entendendo? Até a catarse das pessoas. Então você olha pouco para isso. E o que vai causar essa questão? Por exemplo, quando a gente pede para as pessoas serem engajadoras, busquem engajamento das pessoas, que motive, etc, etc. E aí você tem que olhar um pouco para si, porque você não dá nada daquilo que você não tem. Imagina como é que eu posso ser generoso com alguém se dentro de mim eu sou extremamente crítico com as minhas coisas. Se eu não consigo ser generoso com as pessoas que estão na minha casa. Se eu não consigo ser generoso com as coisas, com as minhas dificuldades, com as coisas que eu vivo. Como eu posso transferir essa generosidade para alguém se eu não tenho isso dentro de mim? Como eu posso ser empático com alguém se eu não tenho empatia com os meus problemas, se eu não tenho empatia com a minha vida? Como eu posso não fazer juízo de valor das pessoas se eu sou o maior crítico de mim mesmo? Né? Como eu posso estabelecer relacionamentos saudáveis e que existe confiança se a todo momento eu acho que alguém vai enfiar a faca nas minhas costas? Então, o primeiro ponto, que eu acho que é o grande desafio das organizações quando pensam em desenvolvimento humano, desenvolvimento de gestão, de líderes, é o quanto vocês estão investindo no autoconhecimento. E aí, o autoconhecimento não é só você, cara, o que eu tenho que fazer? Contratar uma consultoria, eu tenho que... Não. Tem uma coisa que a gente está fazendo aqui agora, que em pequenos grupos funciona bem, que são as rodas de conversa. Eu preciso entender quais são as tuas angústias, eu preciso entender quais são os seus problemas, porque o resultado, ele anda do lado da emocionalidade. No passado, as pessoas não acreditavam nisso, né? Não, o cara é muito emotivo, ele é paternalista. O cara é muito emotivo, não tem foco em performance. Esse era um mito que existia. E a minha vida inteira não foi assim, porque eu sempre tive alta performance, todas as minhas equipes tiveram alta performance e com a emocionalidade do lado, porque eu não preciso ser duro, cruel com as pessoas para fazer com que elas tenham o engajamento específico para atingir o resultado. O problema é que eu acho que atingir um resultado em vendas, por exemplo, tem que ser no controle. Normalmente os líderes adoram o controle. Mais de 80% dos estilos de liderança que o líder adora é o do controle, porque ele tem uma falsa percepção de que ele está comandando as coisas, e na verdade a gente não controla nada e ninguém, né? Mas a gente tem essa ilusão e vive com essa ilusão. Quando eu estabeleço uma relação de confiança e numa roda de conversa eu consigo escutar o que os líderes da companhia estão sofrendo, eu acolho. Quando eu acolho, eu mostro para as pessoas como é que acolhe as pessoas, porque não existe coisa mais humana e mais produtiva é de você ter uma escutativa com as pessoas, é de você acolher o que o teu liderado traz para você. Porque não é só avaliar o resultado que ele atingiu, isso é o como ele fez.
Mas o porquê ele faz o que ele faz, eu preciso entender quais são as razões e as motivações que estão por trás disso. Isso é engajar pessoas. Quando ele tem essa autoanálise, ele fala assim, ó, por que eu sou tão rígido com as pessoas? Talvez eu seja rígido demais comigo mesmo, e a rigidez que eu falo, logicamente, com coisas ligadas à ética e moral, isso a gente tem que ser rígido mesmo, porque essas coisas não são negociáveis, isso aí eu nem toco nesse ponto, porque para mim o cara que não tem uma liderança que não seja ética e moral, a pergunta não é se ele tem que ser líder ou não, é o que ele está fazendo aqui. Aí é uma outra pergunta. Então, essa questão do autoconhecimento, do autocuidado, é que gera o nível de proximidade entre as pessoas, é que gera a conexão entre as pessoas, é que gera o propósito, é que gera o compromisso. Porque quando você consegue estabelecer essa relação com as suas pessoas, a pergunta não é se eu vou ou não vou atingir o resultado, a pergunta é como é que a gente vai fazer junto para chegar lá. E pode ser que não chegue, entende? Isso também não é garantia de que a gente vai chegar, porque tem uma série de outras situações, outras variáveis que surgem durante o caminho, que às vezes você não consegue, você está entendendo? Mas a permissão ao erro é que gera a solução, é que gera a criatividade, é que faz você sair do caos para a ordem. Esse é o fluxo da vida, é você sai do caos, que é onde você gera os insights, as ideias, e você ordena. Aí o que a empresa faz? Cria o caos de novo, muda o sistema, faz alguma coisa, né? E aí você estabelece, através de um movimento de criatividade, volta para a ordem, estabelece o equilíbrio e o flow, e a vida é assim, não é só a vida no trabalho. A nossa vida é assim. Então, às vezes, a gente quer separar um pouco do que as coisas são fora do que as coisas são dentro. E a coisa mais estúpida que eu já ouvi é, não, quando você chega na empresa, você deixa a tua alma na porta e entra. E às vezes você leva ela para passear quando você estiver de férias. Cara, isso é a coisa mais absurda que pode acontecer nas organizações. As pessoas acreditam nisso e defendem isso. Eu vejo pessoas defendendo, não, porque quando a pessoa. Você não pode ser um líder, você não pode ter amizade com as pessoas que você lidera. Aonde está escrito isso? E baseado em que as pessoas dizem isso? Porque está comprovado, quando você tem amizade com as pessoas que você trabalha, o teu nível de produtividade aumenta. É que as pessoas confundem amizade com concessão, entende? E com protecionismo. Aí tá errado. Ou o cara não é teu amigo, ou o cara não é, alguma coisa está acontecendo. Então as coisas, você pode viver uma vida plena dentro das organizações, eu posso afirmar isso para vocês, não é de livro, não é de podcast que eu assisti, são coisas que na prática acontecem. Você pode sim estabelecer vínculos emocionais com as pessoas. Porque com os vínculos emocionais com as pessoas se entregam, se dedicam. E, de novo, eu não estou dizendo que é 100% certo, não estou dizendo que vai dar sempre certo, mas o nível de entrega, de compromisso, de valorização do outro, de estabelecimento da confiança, da lealdade, é que gera o resultado. E aí pode ser em vendas, pode ser, logicamente, que vendas tem um fator mais forte, que é a questão da cota, do que o cara tem que vender. Logicamente que isso é um fator de estresse, mas isso não precisa ser estressante, né? Pode ser um fator de estresse, mas não precisa ser estressante, né? Então, a forma como eu vejo dessa questão de como ter uma liderança engajadora, ele passa necessariamente pela emocionalidade. As pessoas engajam pela emoção, não pela razão. As pessoas engajam porque acham que vale a pena por alguma coisa que eles querem deixar como legado ou por alguma coisa que vai fazer bem a ele. Não porque ele tem que vender 10, 20, 30 de um produto, entende? Ele vende porque aquilo traz para ele alguma outra memória afetiva que faz ele realizar. Desculpa, acho que falei um pouco demais. Nada, João. Eu acho assim que a tua história, eu acho que mostra muito para essa evolução que as organizações vêm trabalhando, né? Mas é interessante que o João sempre foi assim, né? Eu acho que a tua história como líder, principalmente, eu sei que você teve uma experiência anterior, né, na área de recursos humanos, mas você está na área de negócios, né? Sim. E você sempre teve essa característica, e como você falou no teu depoimento no início, né, João? Pode ser que no primeiro momento as organizações olhavam para você e falavam assim, que é isso? Quem é esse líder, esse tipo de líder, né, que traz a emoção, que traz a questão da escuta ativa, né? E hoje as organizações entendem que esse é um modelo que faz-se muito necessário no atual contexto que a gente vive, né? E aí, Flávia, ouvindo isso, é mó barato que quando você foi falando, João, a Flávia foi sorrindo, né? Em alguns momentos ela É um sorria, assim, presente escutar o né? João. É, Maravilhoso. Claro que é. Obrigado, minha querida.
Não, era uma hora que ela dava uns sorrisos, assim, dizendo, poxa, com certeza, esse é um trabalho que a própria Flávia, e não só a Flávia, né, quer dizer, a Gerdau deve estar trabalhando, como é que a gente faz isso, que a liderança contemple isso também, né, quer dizer, que a emoção, que a possibilidade de erro, né, do que os vínculos que a gente Com certeza. constrói, né, e aí queria te ouvir, Flávia, como é que você vem trabalhando isso na Gerdau, né? Sim. E Solange, sabe que eu estava realmente ouvindo o João e sorrindo e feliz de te ver trazendo esse depoimento, João, porque você está descrevendo o que é ser o que a gente chama aí, o que a gente escuta no mercado, um líder humanizado, que não é nada mais do que ser pessoas como todos nós somos, né? E é tão simples, tão mais fácil ser isso do que ser esta figura constituída de liderança que foi formada aí no imaginário popular, né, por tantos anos. E eu estava ouvindo o João Solange me lembrando que 2 anos atrás eu fui participar do um grande festival de inovação nos Estados Unidos, né? E eu fui para lá buscando tendências, buscando o que o mundo está fazendo, o que são as lideranças do futuro, tananá. E quando eu cheguei lá, só se falava sobre liderança humanizada, sobre ouvir o outro, sobre se conhecer, como o João falou, sobre se permitir se conectar com as pessoas. E eu pensava, gente, eu acho que eu vim para o lugar errado, porque eu vim para cá para conhecer tendências, eu vim para cá para, né, entender o que era o futuro. E a gente está falando da coisa mais básica que pode existir, que é você se permitir ser humano e ter sentimentos e falar dos seus sentimentos e falar de pessoas para pessoas. Aquilo me chocou tanto, eu disse, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, né? Não é possível que eu deve ser o inglês, o que está acontecendo? E de fato, principalmente nos Estados Unidos, onde as relações são mais secas, digamos assim, no ambiente de trabalho, aquilo era uma grande revolução e muito difícil para as pessoas. Porque às vezes é mais fácil você assumir uma posição de liderança onde você cria uma imagem, né, onde você coloca num lugar ali de muita sabedoria, de muito poder, do que você admitir que, como qualquer outra pessoa, você tem medos, tem ansiedades, tem dúvidas, não tem todas as respostas, às vezes tem respostas erradas, inclusive, né, João? Então é muito engraçado ser mais parecer mais difícil ser humano do que ser essa criação dessa imagem, né, da liderança, que por muitos anos, a gente está falando de algo aqui que foi construído na sociedade por muitos anos, né, não foi um livro que criou, tem um imaginário muito grande em torno disso. Então, para mim, realmente é um presente ouvir o João, porque faz muito sentido, João, com o que eu acredito e com o que, acompanhando vários times aqui ao longo da minha história na Gerdau, é muito efetivo, gente. A gente vê, às vezes, times com muita dificuldade de conexão e quando o líder consegue se colocar num lugar de vulnerabilidade, dizer, gente, eu não sei, eu também estou com medo, preciso de ajuda, alguém aí consegue pensar aqui comigo o que a gente faz? São nesses pequenos momentos em que a conexão com o time acontece e o time se move todo para o mesmo lugar, com uma sintonia incrível, o processo de flow, o João falou em flow, né, João? É muito impressionante quando isso acontece. E aí eu queria trazer, o João falou muito sobre se conhecer, e eu acredito de fato nisso, né? E hoje, para mim, os melhores cursos de liderança que existem por aí não são mais os técnicos, são aqueles em que você mergulha de uma forma que nunca se permitiu mergulhar em você mesmo, né? Que te tira da rotina, que você fica longe do celular e que você consegue mergulhar para entender quem é a Flávia, por que eu faço isso, por que eu tenho esse receio, por que eu falo aquilo, né? Para mim, são as melhores formações de liderança. E João falou sobre escutativa. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Todo mundo gostaria de multiplicar o tempo, né? E ter mais de 24 horas por dia. E é impossível. Então, quando a gente consegue dar tempo para conhecer o outro, também é muito precioso, né, João? Você falou muito sobre liderança engajadora. O que me engaja, eu tenho certeza que é diferente do que engaja o João, que é diferente do que engaja a Solange, que é diferente do que engaja cada pessoa que eu tenho no meu time aqui. Se eu não dedico tempo como líder para conhecer essas pessoas,
e entender o que de fato engaja essas pessoas, a chance de eu jogar para o lado errado é muito grande, né? Então, eu preciso ouvir, eu preciso conhecer, eu preciso entender qual é a maior habilidade de cada pessoa, o que a torna mais feliz, o que a preocupa. João, eu adorei o que você disse sobre deixar, como é que é? Deixar a alma na porta do escritório e entra para trabalhar, né? Isso é algo que me incomoda profundamente quando a gente fala minha vida profissional, minha vida pessoal. Gente, é uma vida só, né? Quando eu estou aqui falando com vocês, eu continuo sendo a mãe do Luca, da Alice e da Anitta, sabendo que eles estão na escola e que a Alice tem prova amanhã. Eu continuo sendo essa pessoa. Assim como quando eu estou com os meus filhos, eu continuo pensando naquela reunião que eu vou ter amanhã e que eu preciso me preparar. Então, não existe isso de no trabalho eu sou uma pessoa, fora do trabalho eu sou outra, né? E eu acho que a coisa que mais traz hoje produtividade e eficiência para as organizações é permitir que as pessoas sejam elas mesmas. Não tem nada mais catalisadora de energia do que você ser você mesmo no trabalho, sem ter que treinar para ser outra figura, treinar para ser outra pessoa, ou esconder quem você é, né, João? Como você disse, eu não era o perfil que eu gostaria. Olha a energia que você coloca para tentar ser outra pessoa, né? Então, isso a gente fala muito na Gerdau, Solange, que a gente está aqui para ser e ser respeitados por quem nós somos. Eu quero trazer a Flávia integral para cá. Eu quero que seja que o André venha para cá integral. Eu quero que todos venham para cá integrais. Então, na Gerdau, a gente cuida muito das pessoas, inclusive do entorno dessas pessoas. A gente sabe quando alguém tem alguma questão familiar, a gente sabe quando alguém tem um sonho para realizar, porque esse cuidado e essa conexão humana, para a gente, é muito importante, né? E aí eu acho que tem um fator para nós que somos da área de pessoas, de RH, que cuidar, que às vezes isso não é tão facilmente compreendido, né? Às vezes quando a gente fala de relações humanas, quando a gente fala de conexões verdadeiras, quando a gente fala de criar essas amizades ou relações mais emocionais, como o João colocou, às vezes as pessoas confundem isso com a criação de um ambiente que seja tão ameno, tão de paz, que não tem espaço para um feedback difícil, para uma conversa verdadeira, e aí começa a gerar uma atrapalhação, né, João? Não sei se você já vivenciou isso, assim. E a gente esquece, às vezes, que as relações mais verdadeiras, a gente pode chamar de amizade, de companheirismo, do que for, são as relações em que as conversas profundas e sinceras acontecem. Ou seja, se nós temos um problema, a gente tem que tratar o problema. Se nós temos um problema de performance, eu preciso falar sobre isso abertamente, da forma mais sincera que eu tenho. Cuidadosa, sim, respeitosa, sim, mas falar com abertura para que a pessoa de fato evolua, né? E isso é um ponto que demanda cuidado, demanda preparação, demanda coragem, né? Então, é algo para ser treinado, né? Nem sempre a gente já tem essa habilidade, né? Logo de cara, assim, precisa ser treinado e precisa muito ser compreendido, que às vezes uma conversa difícil com um liderado ou com um colega é a porta para uma relação ainda mais forte, né? A porta para uma relação de confiança ainda mais forte. Eu acho que é interessante o que a Flavinha está colocando das conversas difíceis, né? Que, no geral, as pessoas fogem das conversas difíceis, né? Mas você pode ter conversa difícil com as pessoas, com generosidade, com afeto, com respeito, com integridade. Você não precisa ter uma relação de opressor e oprimido, entende? E as pessoas, às vezes, não sabem lidar com essa dualidade emocional, porque, primeiro que o latino, eu já trabalhei, liderei grupos fora da América Latina, Argentina, enfim. Na verdade, o latino pensa todo da mesma forma. Ele acha que conversas dessa natureza são confrontativas, elas não são construtivas. Então, você parte de uma premissa e você está chamando alguém para uma briga. Concorda? Quando, aí de novo, o autoconhecimento, quando você tem essa premissa interna, toda a tua comunicação vai reforçar aquilo que você acredita. Então não tem como você ter uma conversa difícil com alguém que precisa melhorar a performance, ou porque a conduta é inadequada, ou porque não está entregando aquilo que ele realmente teria que entregar, e essa conversa tem que acontecer,
E aí, de novo, não é porque você tem emocionalidade ou você não tem, você está entendendo? Isso tem que acontecer, mas isso tem que acontecer dentro de um ambiente em que permita. Você tem que dar chance do cara poder dizer, cara, me ajuda, vamos juntos, vamos reerguer. Eu não posso tirar do cara a esperança de que a coisa pode ser diferente, entende? Essa conversa é que é fundamental, que as pessoas têm grande dificuldade de ter. Eu posso dizer para a pessoa o que ela deveria repensar de comportamento ou de performance, sem dizer para ele o seguinte, meu irmão, acabou, tu não tem o que fazer mais na tua vida. Você tem que tomar uma decisão que talvez seja sair da companhia, né? Não pode ser assim. E isso é essa flexibilidade, esse olhar carinhoso, generoso com as pessoas, que eu digo, que o nego fala muito da IA, que eu também já não aguento mais essa conversa. A IA não vai substituir o homem, essa conversa já me encheu o saco, você está entendendo? A revolução que vai acontecer não é da IA. A IA é incrível, é um impacto gigante nas nossas operações, no planejamento, em tudo. Aquele que não acredita que a IA não vai mudar uma série de coisas na vida está em outra dimensão. Eu sou da época que não tinha internet. Veja bem, eu nem sei como é que conseguia trabalhar. Ainda tem uma galera da minha geração que dizia que naquela época era boa. Porra, não era, cara, não era. Eu não tinha internet. E quando veio a internet, eu pensei, cara, como é que eu vivi tanto tempo sem internet? Fazendo manuais de treinamento numa máquina de datilografia, por exemplo, né? A IA é essa nova revolução que está acontecendo. Só que a revolução verdadeira que está acontecendo nas organizações é a revolução da sensibilidade. É o regresso à coisa primitiva da relação emotiva entre as pessoas. É isso que a gente está voltando, que é isso que nunca deveria ter perdido. Eu sou pessoa, você é pessoa e ponto. Essas agendas que existem hoje de inclusão e diversidade, eu não preciso de um KPI da empresa para dizer que eu tenho que ser inclusivo. Eu não deveria ter isso. Eu deveria ter isso na minha consciência, que eu acredito na pluralidade das pessoas. Que eu acredito que o negro LGBTQIA+, o mais velho ou mais vintage, vamos dizer assim, que eu estou nessa pegada do vintage, essas pessoas, elas compõem um time com a diversidade da sua capacidade de colocar suas ideias para fora, que isso é a grande beleza. E eu não preciso de um KPI para dizer que eu tenho que fazer isso. Eu faço porque simplesmente faço, porque acredito que é importante. E ponto. E às vezes eu vejo a pessoa, tem que ter KPIs assim. Não, meu amigo, eu não fico pensando, eu olho para a pessoa. Eu não estou preocupado com esse aspecto, porque, na verdade, todos eles fazem parte da mesma dimensão humana. Então, não é isso o meu foco. Meu foco é ter as pessoas e trabalhar as pessoas, independente da sua geração, da sua escolha sexual ou da sua raça. Entende? Então, esse resgate, essa revolução da sensibilidade vai trazer para a gente essa dimensão de olhar para a pessoa com um olhar muito mais humano e não tão burocrático, sabe? Eu acho que é isso que é a minha opinião sobre isso. E, João, né, essa linha de sensibilidade e das conversas importantes, nem sempre são difíceis, né, mas são sempre importantes. Sim. É uma coisa que a gente adotou aqui na Gerdau, a gente tem falado cada vez menos em feedback. Que quando a gente chega para ver assim, eu quero te dar um feedback, a reação corporal já é espinhosa, assim, né? A pessoa já fica na defensiva. O que a gente tem trazido eu quero te dar o meu ponto de vista. Porque às vezes o que eu tenho para dizer para o João é o que eu consigo ver daqui, né? Ele num quadradinho azul aqui. Eu não sei o que está acontecendo na vida do João, eu não sei o que aconteceu antes de ele chegar nessa reunião, eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei quase nada. Então, o que a gente tem trabalhado muito eu vou te dar o meu ponto de vista, da onde eu vi, o que eu acho, né, que eu percebi e que poderia ser diferente, tal. Sempre não colocando como nessa situação, como você disse, né, uma pessoa versus a outra. Não, é o meu ponto de vista. Pode estar certo, e aí ótimo, a gente fala sobre ele. Pode estar errado, pode ser só uma percepção, pode ser só uma inferência. Isso traz uma leveza para as conversas e coloca as pessoas num patamar de muito mais escuta e construção do que confronto, né? Então, Sim. um pequeno exemplo do que a gente tem tentado fazer, Solange. Olha, interessante aqui que tem vários elogios, né? Vocês estão inspirando aqui a Luciana, a Nathalie, o Anderson, tem vários elogios aqui no chat. E o Sidney fez uma provocação. Sidney, você não quer abrir a tua... Você pode abrir a tua câmera ou fazer a Posso pergunta que sim. você fez? Por favor, Sidney. Oi, gente, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, Sim. Sidney. Sim? Sim. Legal, gente. Eu coloquei aqui, mas falei, acho que talvez seja melhor falando aqui, né? Primeiro,
Que prazer estar aqui. Eu nunca tinha participado de uma roda de conversa. Sempre tinha alguns convites, mas por conta de agenda nunca consegui. E aí, sobre o que o João falou, eu acredito muito, eu sou psicólogo também, trabalho em RH, acredito muito nesses pontos, né, de a gente precisa conhecer a pessoa, né, a emoção caminha aqui do lado, mas a minha dúvida, e na verdade queria ouvir vocês, assim, dicas, né, quando a gente tem esse entendimento, chegando numa empresa nova, mas para fazer isso com o nosso time, né, mas às vezes a sua liderança, ou as suas lideranças não entende muito isso, ou não acredita muito, né? Eu queria pensar assim que vocês ajudassem. Que dicas, né? Que abordagens, de que forma, né? Eu sei que é um processo, né? De dizer como é que seria, mas queria ouvir de vocês, né? Se vocês já passaram por isso, ou que dicas que vocês dariam quando a gente tenta fazer isso com os nossos times, porque a gente acredita de fato que é assim, mas também existe ali um esforço de convencer, talvez, a alta liderança que ainda está numa cultura mais lá atrás, né? Era isso. Obrigado, viu? Sidney, o teu questionamento é absolutamente o que acontece hoje dentro das organizações, sabe? Quando você tem que ter algum tipo de influência nos níveis acima, porque a mudança de baixo para cima, ela pode acontecer, eu já vi acontecendo, mas ela é muito mais sofrida. Ela é muito mais sofrida. Você pode começar no teu próprio time, começar a estabelecer essa relação entre as pessoas e as pessoas de fora olhar, porra, não sei o que está acontecendo, mas eu estou gostando do que eu estou vendo, você está entendendo? E você pode ir adquirindo seguidores, como se fosse numa mídia social. Você vai adquirindo seguidores. Porém, esse processo, às vezes, leva mais tempo. Ainda mais quando a cultura da organização não fala com esse tipo de comportamento, não se alinha com as tuas crenças. Eu já tive isso algumas vezes na minha vida, quando as minhas crenças não batiam com a cultura da organização. E, logicamente, nesse momento, você tem que separar o que é coragem e suicídio, você está entendendo? Ou você se mantém naquilo e você vai suicidando um pouco por dentro e vai deixando de ser quem você começa a perder a tua própria voz, ou às vezes você tem a coragem de dizer que não é ali onde você tem que estar, entende? Mas se você perceber que existe espaço, quando a cultura favorece a isso, tem que haver alguém, tem que haver um sponsor acima que acredite que vale a pena cascatear isso. Porque não adianta ter só nas organizações, como a Flávia falou, nas paredes das organizações, nós olhamos para o ser humano, nós não sei o quê. É muito mais do que isso, cara, porque o fazer tem que ser maior do que o falar. Porque a gente sabe que, corporativamente falando, isso cria não, a empresa é isso e aquilo. Quando você está dentro dela, às vezes não é bem isso que as coisas acontecem. A gente tem essas questões, né, Sidney? Então, a minha dica para ti, Sidney, assim, eu já tive dois momentos. Já tive um momento, como eu vivo hoje, uma empresa que realmente acredita nisso, valoriza, investe, e aí tudo fica muito mais fácil, porque os meus valores são os valores da companhia e a gente vai junto. E eu já tive empresas de que não era desse jeito. Assim, o meu desfecho não foi muito positivo, tá? Eu pedi para sair. Aliás, foi positivo para mim, que eu tive a coragem de dizer um não para eles e sim para mim. Mas para mim ficou, na época, um sentimento de, cara, eu podia ter tentado um pouco mais, mas também já não queria, entende? Mas sim, não é fácil, não é simples assim. É preciso haver os sponsors, as pessoas do nível acima têm que acreditar nisso. Flávia, quer somar? Eu concordo plenamente com o que o João falou. De novo, eu não acho que a transformação cultural ela se faz sozinha a partir do RH, né? Ela tem que ter uma liderança, ela tem que ter um patrocínio, tem que ter líderes moldando essa cultura. Eu concordo muito com isso. Só o que eu adicionaria aqui, Sidney, vou te dizer que eu invisto muito tempo hoje, sempre investi, na verdade, né, desde que a gente começou a transformação cultural aqui na Gerdau, em ouvir as pessoas, ouvir os líderes mais sêniores, quem está começando a liderar. Talvez por isso que a minha filha acha que eu não trabalho de verdade, que eu só converso, né, porque eu fico ouvindo as pessoas. Porque, às vezes, a gente põe os líderes num lugar em que a gente julga uma série de coisas. Mas a gente também, como RH, não conhece aquele ser humano que está por trás daquele cargo, né? E quando a gente começa a conhecer de fato e começa a criar uma relação, né, de mais abertura,
você começa a perceber que, às vezes, por trás daquela casca de um líder mais durão, tem uma pessoa com um monte de sentimentos ali. E quando a gente começa a ouvir e começa a fazer perguntas e começa a traduzir em palavras alguns traços de personalidade ou alguns valores ou alguns sentimentos que o líder nunca parou para olhar, a gente começa a ajudar esse líder a fazer o autoconhecimento que o João tanto falou, né? E aí a gente vai plantando sementinhas que podem nos ajudar nessa nossa caminhada aí, Sidney. Então, essa tem sido algumas das avenidas aí que eu tenho percorrido com muita escuta. Perfeito, gente. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigada a você, Sidney. Tem uma pergunta aqui do Hugo sobre liderança humanizada, mas antes disso, o Carlos, né, o professor Carlos, ele traz uma provocação. Carlos, você coloca essa tua provocação que você fez aqui no chat, porque aí eu acho que a gente pode ajudar o Hugo na pergunta dele. Que o Carlos, você pode comentar, Carlos? Oi, Solange. Prazer imenso te encontrar por aqui. Prazer, Flávia, João. Sensacional essa reflexão, essas provocações. O que eu coloquei é uma coisa simples, né? Porque a gente se habitua com certos jargões no ambiente corporativo, né? E aí se fala muito, liderança humanizada. Eu sempre provoco, mas a gente faz liderança e faz gestão para quem exatamente? Então, quer dizer, é uma redundância que nos provoca a pensar, poxa, para quem que a gente está fazendo as coisas, né? Se não é para um outro ser humano. Então, é nesse sentido, né? Mais provocativo. Não, Carlos, que eu achei muito legal essa provocação. Eu falei, pô, deixa eu trazer aqui, porque eu acho que traz uma reflexão, porque a gente fala muito sobre isso, né, Carlos? Liderança humanizada, mas para quem? Então, Carlos, mega obrigada aí pela provocação. E Obrigado. aí, Carlos, eu ia pedir o Hugo. Hugo, você pode trazer essa tua pergunta que você fez no chat? Dá para você abrir tua câmera e fazer essa pergunta aqui para a Flávia e para o João? Pode sim. Claro, claro, claro. Obrigado, por ter aberto aí, Solange, a oportunidade. Bom dia. Meu nome é Hugo Caldas, trabalho na ABV, estou na indústria farmacêutica há 26 anos, sou muito amigo e parceiro do João, o nosso querido Joca. A Flávia já acompanha também há muito tempo aí várias palestras. E é uma coisa muito importante a gente falar, uma coisa que a gente fala na teoria. Eu acho que o João tem uma conexão muito forte de tentar entrar, né, dentro da alma do líder, né? Porque o líder ele finge ser um líder, né, participativo em reuniões dentro da empresa, e fora da empresa ele pratica uma coisa totalmente diferente do que ele falou para o seu liderado. Então a gente hoje, eu vejo aqui, não só, né, no mundo corporativo, esse desafio de um líder ser humanizado, e é como a Flávia falou, é impossível você não levar os seus problemas para dentro da empresa, problemas pessoais, e você tem que trabalhar isso todo dia. Então, você separar essas emoções, né, é muito difícil. E essa liderança humanizada, essa liderança que tem uma escuta ativa, a gente precisa que esses novos líderes que estão chegando aí, né, essa geração Z, como o João fala muito, é muito importante que entenda, que escute, que nós pós-pandemia, tivemos muitos casos de depressão, muitos casos de assédio de lideranças que a gente teve que denunciar. Então a gente hoje vive um momento muito especial, né, com essa abertura, né, e essa maturidade desses líderes. Mas precisa que a coisa venha muito mais do coração e seja sincera, não da empresa para dentro, mas lá fora, onde estão nossos clientes, onde a gente está todo dia no campo. Então realmente parabenizo muito o Joca, a Flávia, a Solange por estar fazendo esse encontro, e que a gente possa, a minha pergunta seria, de que maneira o subordinado, no caso aqui, eu sou subordinado a uma pessoa X, como a gente pode levar essa ideia e fazer que isso se prolifere dentro da empresa? Então, era isso que eu queria transmitir. Parabéns, bom te ver, João, um beijo. Flávia, parabéns mais uma vez. Não. Obrigada, Hugo. Que bom, Guinho. É sempre bom ouvir o sotaque de Recife, né? É delicioso. Um beijo, meu irmão. Cara, Hugo, Beijo, querido. como é que eu... Bom, você já me conhece, mas como é que eu normalmente faço, né? Olha só, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas quando eu começo a trabalhar com a liderança eu peço para... É um exercício muito simples, tá?
Eu peço para ele assim, ó, pense em alguém na sua vida que impactou positivamente. Alguém que te ajudou, alguém que fez a diferença na tua vida, alguém que fez você repensar as coisas que você está fazendo, sabe? Alguém que fez você ter uma outra perspectiva. Quando você faz essa pergunta extremamente simples, objetiva, pragmática, todos nós, imediatamente, vem uma imagem na nossa cabeça, que não necessariamente é o nosso chefe, pode ser a nossa esposa, o nosso marido, nosso companheiro, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa. E quando essa pessoa vem na tua cabeça e se você pensa quais são as características ou o porquê você acha que essa pessoa impactou sua vida, todas as tuas lembranças, tuas memórias afetivas vão estar associadas a uma questão da emocionalidade. Ou foi uma pessoa que te acolheu, ou foi uma pessoa que tirou do poço quando você já não mais acreditava que era possível, ou foi uma pessoa que te abraçou, ou foi uma pessoa que chorou com você, ou foi uma pessoa que realmente compreendeu a tua essência e te ajudou a repensar a tua vida. Ou seja, são todas coisas humanas, como diz o Carlos. Né? Por isso que realmente liderança humanizada parece que não faz muito sentido. É liderança e ponto. Mas a gente tem que reforçar humanizada ainda porque a liderança não tem esse conceito. Tá? Sempre vai estar vinculada a isso. Então, eu sempre tento buscar das pessoas essa autoconsciência, para ele olhar um pouco para dentro dele. Porque, como eu falei, a autoliderança, a autogestão ele só vai mudar quando ele olhar para dentro, fazer uma faxina emocional e acreditar que algo precisa ser feito. Porque não tem nenhum ser humano dentro de nenhuma organização que queira ser chicoteado ou queira ser maltratado. As pessoas têm uma expectativa de serem bem tratadas. Só que às vezes, o histórico pessoal, o teu passado, as coisas que você viveu, te colocam num lugar de não merecimento. Esse é um problema. Às vezes, você não se acha merecedora de ter uma vida diferente daquilo que você tem. E é dentro do trabalho e é fora dele. É preciso repensar essas questões. É preciso você reduzir o julgamento. É preciso você perceber que você pode ser quem você é. E, às vezes, a gente passa tanto tempo sem saber que a gente é, que a gente já se esquece de como realmente é ser quando a gente pode ser. Olha só que louco. Isso é um paradigma louco. Não sei se vocês entenderam se eu tenho viajado aqui. Mas é exatamente isso, sabe? Eu preciso fazer com que o líder crie essa consciência da vida pessoal para ele transferir esse desejo interno de ser diferente para a relação dele com o liderado. Às vezes, 100% dá certo? Não, não dá. Às vezes o cara não quer, às vezes o cara não acredita, às vezes o cara não tem a coragem para mexer nessas coisas. Porque o limite do medo e da alegria e da felicidade tem um layer aí que é a coragem, de você querer mexer nessas coisas. E, de novo, não é terapia. É você entender que aquele comportamento seu tem um impacto negativo na vida do outro. E por que você faz? Porque você faz com você mesmo isso. Então, ter essa liderança, assim, eu vou pedir licença ao Carlos, vamos chamar de liderança humanizada só para um ponto de vista né, teórico, né? É preciso as áreas de humanas, não só a área de humanas, mas a empresa como um todo, porque isso não é responsabilidade só de recursos humanos, é começar a investir nisso, entende? É preciso parar de treinar só planejamento ligados à gestão e olhar para esse lado. E essa mudança tem que começar agora, porque depois pode ser nunca, porque o quanto de infelicidade está sendo gerado por líderes tóxicos, que às vezes não são aqueles que xingam, ou que maltratam você, ou que têm assédio moral ou sexual. São aqueles que te minam sorrindo. E eu preciso entender quem são essas pessoas. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para dar consciência a essas pessoas, se é que eu acredito que essa pessoa tem a salvação, você está entendendo? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi, mas a gente precisa ter um investimento maior nessa autoconsciência do que eu faço, de quais são as minhas habilidades, minhas características, minhas emoções e que isso impacta no outro. Pessoas são pessoas e ponto, independente de qualquer outra coisa. Hugo, Perfeito, adorei, perfeito. adorei sua pergunta aqui, vou complementar só o João, que acho que a resposta dele já foi perfeita. Eu sempre parto de um princípio, né? O João disse, ninguém vem para a empresa porque quer ser xingado, quer fazer coisa errada. Eu sempre prefiro partir do princípio de que os líderes não vêm para a empresa para maltratar alguém, para fazer mal. Acho que ninguém acorda assim, hoje eu vou acabar com o ser humano, né? Espero que ninguém faça isso, e eu sempre prefiro partir deste princípio, assim.
E eu acho que, às vezes, os líderes vão por caminhos que é o que o repertório deles permite, como o João disse, as experiências de vida, e, às vezes, não se dão conta que as ações deles falam mais do que as palavras deles e delas, né? Isso é algo que a gente conversa muito aqui na Gerdau. As tuas ações como líder falam muito mais do que as tuas palavras. Não adianta colocar toda a equipe numa sala e fazer um lindo discurso sobre os valores da empresa, se na saída da sala você vai desrespeitar alguém. Se você vai mandar um e-mail grosseiro logo na sequência. Se você vai tirar a oportunidade de alguém do seu time fazer uma apresentação porque você quer apresentar e você quer ocupar aquele espaço. Essas pequenas ações, elas falam muito mais. Só que nem sempre o líder se dá conta, né? Então, a gente aqui na Gerdau, a gente criou uma figura que a gente chama de grilo falante. Sabe o grilo falante do Pinóquio, né? E a gente diz que o maior presente que você pode ter na sua equipe é ter um grilo falante, alguém que vai te dizer como que as suas ações impactam nas pessoas. E aí, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que você, como subordinado, pode fazer, assim como a gente espera que o líder tenha conversas sinceras, honestas com o time, é maravilhoso quando alguém no time, como um subordinado, um liderado, também tem essa coragem de te dizer, Flávia, quando você faz isso, acho que não é a sua intenção, mas quando você faz isso, me atinge assim, ou me atinge daquele jeito. Olha só, quando você faz isso, o time percebe aquilo. Todas as vezes que eu recebi isso, que alguém me disse isso, para mim foi um presente muito importante. Porque às vezes a gente não se dá conta, né? E aí te conto uma história, assim, teve um episódio, pequenas coisas, tá? Mas teve um episódio em que eu entrei numa reunião, tinha me apresentar um projeto, só que eu estava com a cabeça entre a reunião passada e a próxima, sabe aqueles dias que você está com uma reunião atrás da outra, e eu pensando na próxima, tinha que fazer uma apresentação importante, um assunto crítico, né? E eu não me dediquei a prestar atenção ali, eu não estava, eu estava, mas não estava, sabe? Estava, mas não estava. Não estava conseguindo me conectar tanto ao grupo que estava apresentando, e eu olhando o relógio, pensando, eu não posso me atrasar, eu tenho que ir para outro andar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final do dia, a pessoa do meu time me chamou e disse assim, tu odiou o projeto, né? Tenho certeza que tu odiou o projeto, porque teu rosto naquela... E eu disse, gente, não tem nada de errado com o projeto, tá ótimo, sigam em frente. Ela disse, não, porque pela maneira como tu estava te portando na sala, parece que tu odiou, o time saiu arrasado, o time está destruído, porque eles trabalharam não sei quantos meses nesse projeto. Eu disse, meu Deus, que presente que você está me dando dizer isso, porque jamais passou na minha cabeça, né, dar essa sensação, ou destruir o time, ou qualquer coisa. Isso me deu a oportunidade de, no dia seguinte, reunir o time e dizer, pessoal, eu estou aqui para pedir desculpas, porque ontem eu não estava conectada no assunto de vocês. Eu estava preocupada na reunião seguinte, que ia acontecer tal coisa. Meu aprendizado eu não deveria ter feito 3 reuniões na sequência, porque eu tinha que estar lá full, pensando em vocês. Pronto, se resolveu. E me conectei muito mais com o time, né? Porque a gente aprendeu juntos e fez combinado juntos de que isso não aconteceria de novo. Então, digo isso para reforçar o seu ponto. Um subordinado pode e deve ajudar muito. Aí é uma relação de ganha-ganha e todo mundo sai mais forte quando a gente tem esses grilos falantes aí do nosso lado. Eu sou um grilo falante aqui na empresa, então eu achei essa sua colocação perfeita, porque as pessoas têm medo de se expor, né? E é exatamente isso, né? A gente faz uma apresentação, será que o líder está realmente entendendo? Será que ele está motivado? Será que ele gostou? Então, parabéns, Flavinha. É importante ter um pouquinho de grilos falantes para que o líder também entenda, né? O que está acontecendo também e dê esse retorno para você. Show de bola. Com certeza. Gostei. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigada a você. Interessante, Flávia, e o que o Hugo trouxe, uma coisa que dentro da sala de aula eu ouço muito dos alunos, né? Quer dizer, como é que eu posso, de alguma forma, influenciar a minha liderança, né? E esse receio, né, de ter conversas difíceis, mas eu acho que, como o João falou, coragem é importante, né? Assumir a responsabilidade, né, do quanto a gente pode contribuir e, de fato, você como líder pode ouvir coisas que façam a diferença, né, e que possam fazer o teu desenvolvimento, né? Tem uma história aqui do José Carlos Marques, né, que eu acho que é uma prática legal do cuidado ativo. Você quer contar um pouquinho como é que isso funciona na tua empresa, Zé Carlos? Olá.
Bom dia, tudo bem? Bem, Zé Tudo jóia, Carlos. tudo jóia. Sou da área de segurança do trabalho aqui, e a gente promove muito essa questão, né, do cuidado ativo, né, de você influenciar também a própria liderança, né, dizendo, às vezes a gente tem alguma questão em específica, como a gente lida muito com situações de procedimentos, né, de regras, a gente precisa também dar liberdade ao outro para que a gente dê o feedback, né? Então, isso é muito importante. Achei muito legal a questão que a Flávia comentou aqui, sobre a gente dar o seu ponto de vista, porque realmente às vezes a gente percebe esse receio, esse medo, né, das pessoas em receber feedback, né, principalmente nos nossos times, né? Então, essa questão eu achei muito legal. E eu quis passar essa questão do cuidado ativo, né? Como a gente lida muito com a questão de tomar cuidado, não ter o acidente, melhorar aqui o relacionamento entre as equipes, ter um ambiente saudável, seguro. Então a gente usa bastante essa cultura. E dentro da nossa cultura também, a gente tem esse paradoxo, né, que vocês trouxeram aqui, que eu achei bem legal, né? A gente tem resultados a ser cumpridos, né? E ao mesmo tempo tem um lado humano, né? Que eu achei bem legal também essa pontuação do Carlos aqui, comentando, pô, a gente gerencia pessoas, né? A gente tem que olhar o lado humano. Mas e o resultado? Então, qual que é o calibre de como você leva para o profissional, qual a melhor forma de que você engaja a pessoa e a pessoa não saia da conversa maltratada, e sim acolhida. Assim, cara, tamo junto, vamos em busca do resultado. Então, isso é bem diferente aqui, onde eu trabalho, assim, é difícil encontrar aí nas outras empresas o formato de como são as conversas entre os líderes, né? E é um ponto que eu queria trazer sobre essa questão do cuidado ativo, da cultura dos valores em relação à ética, a flexibilidade, agilidade e comprometimento. Então, eu só queria trazer esse ponto aqui. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, viu, Solange? Que isso, assim, como eu comentei, né, a roda de conversa, ela é com esse propósito, é uma conversa, né? Eu acho que essa troca faz a diferença, né, no processo. Eu estou aqui também com o Eduardo. Eduardo, você está por aí? Eduardo vai ser o nosso próximo convidado da roda de conversa, né? Você está por aí, Eduardo? Oi, Solange, estou aqui sim. Bom E dia, tudo bem? Uma bom delícia ouvir aqui. Flavinha, tudo bem? Oi, Edu, bom te ver. é, Também. Eduardo vai ser o nosso próximo convidado, né? A nossa próxima roda de conversa de outubro, o tema vai ser sobre dados, né, inteligência artificial, e Eduardo vai estar com a gente. Eduardo, eu acho que quando a gente está falando sobre essa questão da liderança, né, focada em pessoas, eu acho que ele trabalhou muitos anos no Grupo Fleury, e eu acho que isso era uma prática, né, Eduardo? Você quer contar um pouquinho como é que isso funcionava no Grupo Fleury? É, claro, é uma delícia. Eu estou aqui super inspirado pelas falas dos dois aí, do Joca, eu não te conhecia, prazer. Flavinha também. É, é muito curioso mesmo a gente ter que falar, né? Eu concordo com o comentário que alguém fez aí, de a gente ter que falar sobre liderança humanizada, né? Como se fosse alguma coisa diferente, que deveria ser um padrão, mas infelizmente a gente precisa falar sobre isso, né? Porque os modelos de liderança vieram evoluindo ao longo dos anos e a gente precisa ajudar também as nossas lideranças, é nosso papel também ajudar as pessoas a evoluírem. Muitas vezes praticam um modelo de liderança que já funcionou em outros tempos, mas que hoje em dia não vai trazer resultado. É o que o Joca falou, assim, o resultado ele vem através, né, tem tantos estudos, artigos aí que a gente pode ler que falam sobre o poder de uma equipe de alta performance. Isso tem muito a ver com a forma como as pessoas se relacionam, né? Então, a gente também
lá no Grupo Fleury também acreditava muito nisso, e um dos valores da companhia, que é o acolhimento, né, o cuidado com o paciente, a gente trazia isso muito forte para dentro, para a liderança, né? Se a gente cuida da equipe, se a gente acolhe, se a gente escuta, se a gente entende quem é aquela pessoa que está ali, as relações, elas vão para outro nível de confiança, né? E o resultado naturalmente vem. Obrigado, Eduardo. Nem estava no script, né, Eduardo? Eduardo tinha Imagina. dito, né? Vou estar com você aí. Eu falei, não posso pedir a oportunidade de trazer aqui o depoimento do Eduardo, mas ele vai estar com a gente aqui em outubro. Vocês vão amar também essa temática da roda. Obrigado, tá, Eduardo? Obrigado a você. João, eu fico pensando, né, João? Eu acho que você tem aqui vários depoimentos. Eu não sei se você está lendo o chat, tá? Mas olha, tem vários elogios a você. Eu queria te dizer isso, né? Não que a Flávia não tenha elogios, mas como a Flávia, nós estamos aqui com um público de recursos humanos, preferencialmente, né? E o João, ele não está aqui como uma pessoa de recursos humanos, apesar de ser total RH. Por isso eu estou fazendo essa referência aqui, tá, João? Estão pedindo o teu LinkedIn, já compartilharam aqui, tá? Então, não deixem de ler o teu depoimento. A gente está praticamente chegando na reta final. Você quer falar alguma coisa, João, dessa emoção, desses elogios aqui a você? Não, eu tô vendo agora aqui, cara, primeiramente, obrigado, depois eu vou ler todos eles, tá? Eu fico muito feliz. Na verdade, eu não sou do recurso humano, eu sou o primo próximo, entende? Porque eu sou originalmente de RH, né? A minha formação e tudo mais, eu comecei em recursos humanos. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu acho que a gente está tendo uma oportunidade grande, toda essa geração que está ouvindo, a minha geração é a geração X, né? Tenho 58 anos, e foi uma geração. Hoje a gente critica a geração Z, mas nós fomos muito criticados também, a geração X. Toda uma geração sofreu crítica da geração anterior, né? Porque nós sofríamos muita opressão, nós tínhamos medo de poder dizer as coisas. Eu fui criado, né, quando meu pai falou assim: olha, você tem que entrar numa empresa, morrer dentro dela, se aposentar e sair dela. Eu falei, cara, que vida de M que eu vou ter? Eu vou nascer, crescer, pagar boleto e morrer. Pô, sabe? É isso que ele está dizendo para mim. Então foi a minha geração. Então a gente aceitou muita coisa, a gente foi muito desrespeitado em muitas coisas, e eu vejo hoje que as coisas estão mudando. Eu vejo muito legal essa questão de todos os comentários aqui, é de que existe sim uma mudança dessa mentalidade. E o Eduardo falou lá na Fleury, eu particularmente conheço a Fleury, é uma super empresa. É bacana quando você começa a ver exemplos claros de falas, como o Eduardo falou, de acolhimento. Ninguém falava de acolhimento. Acolhimento, na visão tradicional, era acolher as pessoas de rua. Entende? Quando falava de acolhimento, você está pegando o quê? As pessoas que fumam crack na rua e levando para... Era isso que as pessoas tinham entendimento de acolhimento. O acolhimento é algo tão poderoso dentro das organizações que isso pode estar definindo se a pessoa vive ou morre. Porque quando a pessoa pega o pouco de coragem, às vezes, que ela tem para te pedir ajuda, cara, para tudo que você está fazendo. Não existe nada mais importante naquele momento, na organização, do que você não escutar aquela pessoa. E conforme a gente vai subindo na hierarquia da companhia, né? Eu acho até que eu vi alguém falar isso aqui, a gente vai ficando mais solitário nas decisões, entende? E você não precisa viver isso, porque você pode compartilhar, ter a vulnerabilidade de compartilhar com as pessoas que trabalham com você. Eu não tenho todas as respostas, nem quero ter. Todo mundo que tem todas as respostas é chato, já viu? Aqueles amigos que você tem que sabe tudo que você vai falar e sabe, é chato. Então, ter a vulnerabilidade de se aproximar das pessoas que trabalham com você e dizer, cara, eu tenho que tomar uma decisão, mas de verdade eu não sei. Eu queria muito compartilhar com você os caminhos que a gente pode seguir. Isso é de uma grandiosidade. A pessoa sai muito mal do que ela entrou. Só que as pessoas, às vezes, por arrogância, por prepotência e por orgulho, acham que essas coisas não são importantes. Então, eu vejo essa mudança dentro das organizações, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Ainda tem um processo longo para a gente seguir, longo. O nível de saúde mental das organizações, ainda sei lá, de 4 em 6 pessoas ainda tem burnout, ainda tem problemas de ansiedade. Nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Em depressão, talvez nós sejamos o quarto, se eu não me engano. Cara, a gente não pode ser, como líderes, uma fábrica de criar doenças.
A gente tem que pensar nisso, entende? E aí, a única saída é você olhar para o ser humano na sua integridade. E isso, de novo, não é conversa de abraçar árvore, tá? Porque às vezes a pessoa, pô, isso é conversa de abraçar árvore. Isso não é conversa de abraçar árvore, nem de autoajuda, que eu particularmente não acredito. É você olhar o ser humano na dimensão correta e adequada e ter a tua atenção, a tua escuta, o teu olhar para essas coisas que vão além das palavras, vão no sentir. É por isso que o sentir é tão mais importante do que simplesmente o pensar, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigado pelos feedbacks aqui. Obrigado, João. E Flávia também, você leu ali dizendo que você é maravilhosa, né? E tendo um feedback muito legal, que está se dizendo, primeiro encontro que ouço os facilitadores falarem com tanta clareza e verdade sobre liderança. Me cansa também tanto jargão e pouca ação quando se fala de liderança. Então, que bacana, né? Que eu acho que o propósito era a gente poder falar de uma forma mais clara e sincera sobre essa temática, né? E Flávia, nessa reta final, assim, eu fico pensando, você falou do plano de sucessão, processo de sucessão da Gerdau, né? Que é um modelo. O que você dá de dica? Porque a gente está falando aqui desse papel da liderança com foco em pessoas, né? E de fato deveria, mas enfim, a gente precisa falar mais sobre isso. Como é que no processo de sucessão, que estratégias, que práticas isso pode ajudar nesse processo, entendeu? De perpetuar essa construção de uma imagem olhando para as pessoas, né? Solange, bom, acho que o primeiro ponto é o que eu comentei antes, né? Sempre que a gente pensa na sucessão, claro, a gente sempre olha quais são os desafios daquela posição, né? E a gente tenta fazer um matching entre os desafios da posição e as maiores habilidades. Tem uma crença que a gente tem aqui na Gerdau e conecta muito com o que a gente está falando de liderança humanizada, que ninguém é bom em tudo, né? Não existe um líder que ele joga bem em absolutamente todas as posições. Então, de um tempo para cá, a gente começou a focar em entender o que é o maior talento de cada líder. Não só qual é o gap, né? A gente, por muito tempo, em RH trabalhou, o que é o gap de desenvolvimento? O que tem que desenvolver, né? Agora a gente olha qual que é o maior talento. E aí a gente tenta fazer, quando a gente faz o nosso processo de sucessão, um match entre o maior talento daquela pessoa com o que a cadeira precisa. E o fit cultural, ser este líder que põe as pessoas em primeiro lugar, esse líder que não acha que tem que ter todas as respostas e tudo mais, é sempre a primeira coisa que a gente avalia. Tem o fit cultural? Tem, tá bom. Então, agora vamos ver se faz o matching com a posição. Acho que esse é um ponto de sucessão importante. A gente tem discussões mensais de sucessão aqui na Gerdau, a gente está sempre olhando para esse tema, sempre garantindo que tem sustentabilidade. E uma coisa que a gente faz que ajuda muito, Solange, é responsabilizar cada líder por formar o seu sucessor. Então, eu, como ocupante de uma posição aqui na Gerdau, eu tenho que, uma vez por ano, ir para a reunião da diretoria e dizer, pessoal, eu estou formando fulano e fulana para serem meus sucessores. Um líder, ele às vezes até está conectado à sua remuneração variável, ter alguém que está sendo formado para a sua posição. E você só cresce na organização se você formar alguém para o teu lugar. Então, por mais que a decisão de quem vem para o meu lugar não é minha, né, da organização como um todo, eu tenho que ter este compromisso. E trazer esse compromisso para os líderes, Solange, eu acho que ajuda a mudar a chave, sabe? Porque eu não posso estar aqui para ocupar o espaço sem dar oportunidade para ninguém, tirando o brilho do meu time. Não, eu tenho que estar aqui para desenvolver a minha sucessora, o meu sucessor. Acho que esse é um passo que ajuda muito, viu, nesse trabalho tão difícil aí que é fazer sucessão. E aí eu trago só mais um ponto que eu pensei enquanto o João falava. Uma das coisas que a gente mais vê os líderes tropeçarem é no seu próprio ego. Quando o líder deixa o seu ego crescer mais do que deve, né, esse líder acaba tropeçando no seu próprio ego. E aí se coloca num lugar de não abertura, de ter todas as respostas, de não se conectar emocionalmente, como o João tanto falou aqui.
né? Então, gente, esse é um ponto para a gente estar sempre olhando, seja para nós mesmos, porque todos, né, todos somos humanos, todos têm seu ego. É uma palavra pequenininha, são 3 letras, mas ela tem um potencial destrutivo das relações e das nossas carreiras muito grande. Então, só deixo isso aqui também, Solange, para a gente estar sempre olhando para a gente e para os líderes aí que a gente cuida. Eu diria que esse é um ponto chave, né, Flávia? Assim, o quanto o ego faz um impacto enorme, não só em você, como na própria equipe, né? A gente está encerrando, falta aqui os 5 minutos, aí eu queria a palavra final do João e da Flávia, né? Que mensagens, né, que vocês dão nesse sentido, assim, de trazer um maior engajamento da equipe através da liderança, né? Flavinha, quer começar, Flavinha? Vai você, João. É bom que você fala tão bem que sobra pouco para mim, João. Eu acho que- Não, é uma coisa muito simples, né? Eu acho que a Flávia falou uma coisa legal: quando o teu maior patrimônio é o teu ego, você tem problemas. Eu acho que a Flávia resumiu bem isso. Mas isso é um processo do repensar. E aí todos nós que temos grupos, que lideramos pessoas, a gente tem que realmente investir tempo nessas coisas. O resultado, ele é muito rápido para vir. Quando você consegue estabelecer essa relação de confiança, essa empatia compassiva, essa sustentabilidade emocional, o resultado vem rápido. Mas sustentar isso é que precisa ter um esforço maior. Porque, na verdade, as pessoas precisam realmente acreditar, confiar que a tua proposta realmente faz eco nela. Porque as pessoas viveram tantas experiências de líderes ruins que quando encontram um líder que dá alguma esperança, a memória afetiva que ela tem é de que será que é verdade? Porque não é que não existem líderes bons, existem muitos, mas os líderes ruins são mais barulhentos, entende? Eles criam memórias afetivas mais complexas na nossa cabeça e tiram da gente a crença de que vale a pena seguir o caminho. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, eu gostaria de fazer, mas para que serve quem não serve, sabe? Para que serve quem não serve? Esse é o papel da liderança. Quando pessoas assim, ó, o que você consegue determinar o que é liderança? Liderança é servir, é cuidar. Então, para que serve quem não serve? Não é tão simples, não é tão fácil, mas é imprescindível que isso comece a acontecer cada vez mais dentro das organizações. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, muito obrigado pela atenção, né? E a gente vai se ver. Eu vou botar aqui também o meu Insta aqui, quem quiser fazer contato comigo. O LinkedIn, acho que já botaram alguém. Tá? Muito obrigado, Solange. Muito obrigado, Flávia, por essa parceria. Obrigado a todo o IBMEC, a todo mundo aí pela atenção nesse momento. De verdade, muita gratidão por tudo. Eu que agradeço, João. E Flávia, por favor. Solange, da mesma forma, agradeço muito. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. João, obrigada pelas trocas aqui. O João, gente, ele deve ser o astro da área de pessoas. Lá tenho certeza que a área de pessoas te chama para tudo, hein, João? Para conversar com todos os times, fazer integração de novos líderes. Maravilhoso. Aprendi muito contigo aqui. Muito obrigada. E, gente, o tema de liderança, ele é delicioso e infinito, né? A gente poderia falar sobre ele o tempo todo. Eu acho que não é fácil ser líder, porque quando a gente é líder, a gente está exposto o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, pode ser mais fácil se a gente se entregar com um olhar cuidadoso, genuíno, com propósito, né? Sem se colocar nessas caixas que foram criadas aí ao longo do tempo, né? De liderança. Então, é um trabalho árduo, mas ele pode ser mais fácil se a gente vê-lo desta forma. Então, muito obrigada, espero encontrar vocês aí nas caminhadas profissionais que nós todos percorremos, né? E desejo para todo mundo muito, muito sucesso. Bom, né? Eu acho que foi uma manhã, assim, muito agradável, eu diria, né? Ouvindo, assim, vendo os depoimentos, assim, é inspirador. Eu acho que todo mundo retorna para suas atividades, assim, de uma forma uma energia muito positiva. Então, eu tenho certeza que essa escolha, tanto do João quanto a Flávia, essa dupla ia ser fantástica, porque eu acho que Flávia, ela traz isso na Gerdau, e o João
é uma prática real, total, focada em pessoas. Apesar dele dizer que é primo e irmão lá de RH, mas ele é uma pessoa que senta na cadeira de uma área de negócios, né? E essa perspectiva dele faz a diferença. Eu acompanho isso no programa que o IBMEC faz para a GSK, de formação de representantes. Eu estou ali com a equipe do João e eu vejo de fato que isso aqui é verdadeiro, tá? E essa equipe de representantes que ele tem, que são futuros gerentes de distrital, gerente de distrito e regional, não é isso, João? Posso estar trocando? Isso. Eles são fantásticos, né? Então, acho que também a GSK é um modelo bem legal de desenvolvimento de liderança, uma liderança focada também nas pessoas, né? Então, só posso agradecer. E, Flávia, obrigado por você estar aqui com a gente. O nosso próximo encontro é no dia 9 de setembro. A gente vai trazer a temática de inteligência artificial e dados. A gente está aqui com o Eduardo, que já se apresentou. A gente vai estar com o Rafael, que é o RH do iFood, trazendo a perspectiva de como é que a inteligência artificial e dados faz a diferença. Então, conto com vocês no dia 9. Agradeço, um bom dia. Vilma quer encerrar? Vilma quer fazer... Bom dia, professora, tudo bem? Não consegui cumprimentá-los no início, muito prazer, eu sou Vilma, sou executiva que cuida aqui do estado de Minas Gerais e do norte do país. A nossa colega Amanda cumprimentou em nome de todos os nossos colegas, né, do território nacional. Estou passando para encerrar, para agradecer, né, a participação de todos, o engajamento de todos aqui, essa audiência maravilhosa. Eu estive ouvindo aqui durante todo o evento 2 gigantes aqui, né, Flávia, João, professor Carlos que está aqui também, Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês. Eu recebi um abraço, né, a gente recebe um abraço quando a gente ouve palavras que tratam de fato do dia a dia das pessoas, né, eu ouvi aqui no chat, não os jargões, é o que acontece no dia a dia, e eu acho que a gente entra aí para esse último trimestre, né, do ano com mais força, com um direcionamento, com um consolo, com um abraço e reforçar aqui alguns combinados que a Amanda fez provavelmente no início, certamente. Nós encaminharemos esse link dessa gravação dessa roda para todos que estiveram aqui. Eu tenho certeza que muitos gostariam de replicar, né, para algumas equipes ou encaminhar como dicas, né, para quem perguntou aqui como que eu posso dar essa dica para minha liderança, talvez mandar o link para passar para todo mundo, é uma excelente dica, né? Então, nós enviaremos aqui, os representantes dos seus estados, Marcelo, Solange, estão aqui conosco, Jéssica de Brasília, eu, Minas Gerais, e Fernanda e Amanda do Rio de Janeiro. Todos esses assuntos que foram tocados aqui, todos esses temas que tocamos aqui, podem ser replicados nas organizações de vocês, em uma simples palestra, que eu posso falar aí de 1h30, por isso que eu falo uma simples palestra, porque ela pode chegar até 360 horas com conteúdo de uma formação de MBA. Então, para que vocês tenham a oportunidade de conversar, estamos à disposição, nossos contatos já estão aqui no chat. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa manhã, que foi tão rica. Muito obrigada. Um abraço para todos e até setembro. Até setembro. Um abraço, pessoal. Tchau, Flávia. Tchau, João. Até logo, gente. Obrigado, até logo. Obrigado, pessoal. pessoal. Obrigada pela Parabéns. participação.